Veja que interessante, um comparativo de bodes para ovelhas. No livro de Mateus 25, versículo 31 e 33. Julgamento das nações. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Versículo 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Versículo 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Veja, um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, para as ovelhas, ele está dizendo, vinde, benditos de meu Pai. Agora veja, no versículo 41, o que ele fala com esses que ficaram à esquerda, os bodes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Podemos observar que quem separa é o próprio Jesus. Porém, nos dias de hoje, é a própria pessoa com seu procedimento, com seu caráter, com o seu estilo de vida cristã. É óbvio que este texto bíblico é profético, traz referências à sua vinda após o arrebatamento, os 7 anos de tribulação, a batalha do Armagedon. Então ele se assenta no trono para separar os bodes e as ovelhas. Os bodes irão para o castigo eterno, as ovelhas para a vida eterna, como a gente vê lá no versículo 46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então está bem claro aqui no versículo 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Jesus entra no milênio com essa igreja, as ovelhas, tanto judeu como gentil. Ovelha tipifica a igreja. Os bodes tipifica os ímpios, que conheceram a palavra de Deus e não obedeceram, não praticaram. Então vamos fazer o comparativo do procedimento entre os bodes e as ovelhas, para que as ovelhas venham saber diferenciar e jamais venham se proceder como bode. Vamos começar com os bodes. Então eu vou trazer 10 características do bode animal, paralelamente 10 características de cristãos que estão dentro da igreja, se procedendo também igual bode, que está no rebanho, no meio do rebanho das ovelhas, e que é o animal que, dependendo da sua raça, mais se aproxima com a aparência de ovelhas. Então, a primeira característica do bode é que o bode é briguento, traiçoeiro, cri-cri. Se você fizer um comparativo com o cristão tipo bode dentro da igreja, ele também é um cristão cri-cri, briguento, descontrolado. A segunda característica do bode, que é agressivo, com tudo, e ataca principalmente ovelhas. Não podem ficar juntos. O tipo de cristão bode, a mesma coisa, que fala mal de todo mundo, é o tipo de joio venenoso. A terceira característica do bode é que o bode não anda em rebanho, anda só. Por isso cada um tem o seu próprio chocalho, que é diferente da ovelha. A ovelha, somente a ovelha principal tem um chocalho e as outras acompanham essa ovelha responsável. A terceira característica do cristão bode, que não faz parte de nenhum grupo, e se fizer, com certeza, em breve vai ter logo um problema nesse grupo. Não se ajunta, sempre senta lá para trás e anda só.
A quarta característica do bode animal é que o bode come de tudo, não tem discernimento e muitas vezes comem ervas daninhas. A mesma coisa o cristão bode. O cristão bode ouve de tudo, todo tipo de pregação, não importa de onde vem, não tem prazer de ler a Bíblia e está disposto a ouvir pregações daninhas que trazem confusão. A quinta característica do bode animal, exala um mau cheiro, fede e não se limpa, é sujo. A quinta característica do cristão tipo bode, que exala mau cheiro nas suas palavras sujas, torpes e destrutivas, cria inimizade e faz dissensão. A sexta característica cristão bode, não tem receptividade, não tem um espírito cristão, não tem paz, não tem amor, não tem alegria, não tem os frutos do Espírito. A mesma coisa quando se coloca um bode no meio de um rebanho de bode também, não há receptividade, completamente diferente das ovelhas. Assim, o bode cristão no meio das ovelhas cristãs, o povo cristão. A sétima característica do bode, não come junto com o outro, ficam dando cabeçadas. O cristão tipo bode também não se ajunta, não congrega, não tem compromisso. Por isso não quer fazer parte de nenhum grupo. Se evangeliza, diz que evangeliza clandestinamente por conta própria. É um problema. A oitava característica do animal bode, urina nas mãos, para que aonde for ele deixa o seu mau cheiro. A mesma coisa o tipo de cristão bode que deixa seu mau cheiro. Um péssimo exemplo de cristão, dá mau testemunho. A nona característica do bode animal, não tem líder, não é submisso e é teimoso. Já o cristão tipo bode, a mesma coisa, não tem líder, é insubmisso e teimoso, é rebelde. Não segue segundo as Escrituras, quer fazer do seu jeito. A 10ª característica do bode animal, não produz o tempo todo, diferentemente da ovelha, que sempre está produzindo lã e leite. Quanto mais tira lã, mais a lã cresce. Quanto mais tira leite, mais tem leite. E também não aceita o sacrifício. O tipo de cristão bode é a mesma coisa, não aceita sacrifício. Por isso, não produz o tempo todo. Nunca tem testemunhos para glorificar o nome de Deus. Então, nessa primeira parte, nós trouxemos esse comparativo do bode animal, como ele se procede no meio das ovelhas, e o bode cristão, como que ele se procede dentro da igreja. E agora nós vamos fazer o comparativo de 10 características de ovelhas animal no campo, com essas ovelhas dentro da igreja, que são colocadas à direita do Senhor Jesus, e ele diz: vinde benditos do meu Pai. Que são pessoas que estão dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus e estão trazendo prazer, alegria, honra ao seu Pai, ao seu pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Primeira característica da ovelha do campo, ovelha animal, é um animal manso. O cristão tipo ovelha, naturalmente está dentro dela a mansidão. Mesmo tendo um temperamento forte, ela tem o controle. É uma das maiores virtudes cristãs, é a mansidão. A Bíblia diz: bem-aventurados mansos, pois herdarão a terra. A segunda característica da ovelha no campo, ovelha animal, ela não tem defesa própria.
Todos os animais têm defesa pessoal, sua própria defesa. A ovelha não. A sua defesa é o seu pastor. Característica da ovelha cristã, a pessoa cristã. Sua defesa é a consciência limpa e tranquila, não justifica e espera na justiça do seu pastor. Ela sabe que seu pastor lhe defende, que é Jesus Cristo. Terceira característica, ovelha animal. Só anda em rebanho. Dentre elas, tem uma que faz o papel de líder, é só colocar o chocalho nela e as outras seguem e andam em rebanho. Já o cristão tipo ovelha é a mesma coisa. Congregam, andam em rebanho, quer dizer, congregação, se submete aos responsáveis dos grupos e são disciplinados. Quarta característica, ovelha animal. Não come de tudo. Esperam seu pastor levá-las ao pasto verdejante e não correm risco de comer ervas daninhas, venenosas. Elas são prudentes naquilo que comem, diferente dos bodes, que come de tudo. Assim também a ovelha cristã, tipo cristão. A comida espiritual não sai comendo de tudo, isto é, não sai ouvindo tudo que é de doutrina, que é de ensinamentos. Ela é vigilante, porque ela sabe que a fé vem pelo ouvir. Assim também as dúvidas e a confusão vêm também pelo ouvir. Por isso que são apegadas às sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada. A quinta característica da ovelha do campo, ovelha animal, exala um cheiro bom. Dizem que ela tem um tipo de glândula no seu corpo responsável por esse cheiro suave. Assim também essa característica do cristão tipo ovelha. O Espírito testifica que ela é de Deus. Ela exala o perfume de Cristo. Sexta característica da ovelha do campo. Tem receptividade com as novas ovelhas que chegam ao rebanho, ao contrário do bode. Elas se encostam uma nas outras para passar o cheiro do rebanho, tipo dando as boas-vindas, e são de paz. O cristão tipo ovelha tem um espírito de união, paz, irmandade, fraternidade. São as boas-vindas para o próximo, independente da denominação, da religião e do nível socioeconômico ou cultural. Sétima característica da ovelha animal: comem juntas e divide espaço com as outras. Assim também são os cristãos tipo ovelha. Tem prazer em praticar a bondade, a benignidade, a longanimidade, que é compartilhar com o próximo e respeitá-lo. Sabe lidar com as diferenças. Oitava característica da ovelha animal: é um animal limpo, não gosta de se sujar e não gostam de se misturar com os bodes. Assim também o cristão tipo ovelha dentro da igreja conserva a santificação, não se mistura porque sabe que tudo é sujo para os sujos. Procura ter bons olhos com todos e dá um bom testemunho. Nona característica da ovelha do campo: ouve a voz do seu pastor. Dizem que no campo, no final da tarde, os pastores se reúnem para conversar. E quando terminavam, cada pastor dava ordem de comando e os rebanhos que estavam misturados, cada uma ouvia seu pastor e o seguia. No campo espiritual, a mesma coisa. O cristão tipo ovelha sabe definir, discernir a voz de Deus
e obedece. A 10ª característica da ovelha no campo: sempre está produzindo lã e leite e dando crias. E quando vai para o matadouro ou o sacrifício, vai na obediência, em silêncio, diferente de todos os animais. O cristão também produz, obedece o sacrifício, não reclama, não murmura e faz o que tem de ser feito. Por isso que o Senhor Jesus é pastor de ovelhas e não de bodes. Agora, uma observação em relação às ovelhas do campo e às ovelhas de Cristo, a igreja. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz de que as vossas vestes sejam brancas, sejam alvas, limpas, né? E que não falte o óleo, o azeite na sua cabeça. E interessante é que a ovelha do campo, o pastor da ovelha do campo, ele derrama um pouco do azeite na cabeça da ovelha para não acumular moscas, mosquitos e esses insetos fiquem voando sobre a sua cabeça para deixar a ovelha estressada, perturbada, agoniada. Então, por isso que, segundo a pesquisa, esses pastores usam esse método para não faltar o azeite na cabeça da ovelha do campo. Isso não é interessante? Quando a Bíblia diz que também não falte o óleo, o azeite na cabeça do cristão, para a gente se ungir todo dia, para que a gente tenha a unção de Deus, pensamento de Deus, a bênção de Deus. E mesmo que venham as moscas, os mosquitos, os insetos, em forma de pensamentos, em forma de mensagens negativas, em formas de sentimento e emoção, e a gente ter a proteção da unção com óleo. Eu achei muito interessante. Então vamos refletir, minhas amigas e meus amigos, para que estejamos à direita do nosso pastor Jesus e sendo chamados de benditos do meu Pai e estar com Ele para sempre. Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.